Terceiro lugar, o erro de Jacó. Qual foi o erro de Jacó nessa história? Jacó mentiu. Versículo 19 diz: e Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Quando Jacó chega na frente do seu pai, e o pai percebe que alguma coisa está errado, ele mente descaradamente. E aqui nós aprendemos, irmãos, que por causa disso, Jacó ele vai enfrentar um monte de problemas na vida dele, que nós vamos ver mais à frente, porque ele mentiu para o seu pai. É interessante, irmãos, que a Bíblia diz em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Não tem como ninguém prosperar falando mentira. É uma característica de um cristão verdadeiro, ter o caráter de falar sempre a verdade, ainda que isso lhe cause dano, ainda que isso possa lhe trazer prejuízo. É como quando você vai negociar algo com alguém. Por exemplo, você vai vender um carro para alguém, e a pessoa pergunta: como está esse carro? Você fala: está excelente, não tem nada para fazer. Mas você sabe que o motor está comprometido. Você pode até enganar a pessoa, mas lá na frente, Deus ele vai cobrar de você. O cristão tem que falar a verdade. Provérbios capítulo 12, abra comigo por gentileza, amados. Provérbios 12, versículo 22. Provérbios 12, 22 diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Deus abomina, Deus rejeita lábio mentiroso, pessoa mentirosa. É terrível, irmão, quando você vai lidar com alguém que a pessoa, toda a história que ela vai te contar, ela aumenta alguma coisa, ou diminui alguma coisa. Eu e Missinho lembro que tinha um amigo nosso, que eu não vou nem dar muita dica aqui, que ele tinha até um apelido, que eu não vou falar também, senão eu vou saber quem é. O Missinho sabe quem é. Que, irmão, toda história, que ele vinha contar uma história pra gente, a gente já sabia que metade daquilo era mentira. E eu falava: qual é a graça disso, de aumentar, de mentir? A Bíblia diz que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Um cristão genuíno, ele não pode ser mentiroso, ele tem que falar sempre a verdade. Deus tem prazer naquele que fala a verdade. Eu disse para o Silvio, nós estávamos conversando agora ali, e ele estava falando de alguém, de um personagem aí, de um cantor, que ele é um pouco polêmico, mas eu falei: eu gosto dele. E por que eu gosto dele? Porque ele é verdadeiro. Ele fala aquilo que ele acredita. Às vezes ele fala coisas que eu não concordo, às vezes ele fala bobagem, mas ele sempre fala o que acredita. Ele não se omite, ele não se esconde. E eu gosto de pessoas verdadeiras. E o Silvio disse: Deus gosta ainda mais. Eu falei: gosta mesmo. Pessoa verdadeira. Eu lembro uma vez, irmãos, quando eu era, antes de eu casar, jovem, adolescente, e estava numa loja aqui em Tudo de perfumes, acho que era Boticário. E aí estávamos lá vendo alguma coisa. De repente chegou uma família, um pai, a esposa e um menininho pequeno, deveria ter 5, 6 anos. E aí eu não sei o que aconteceu lá, que daqui a pouco eu só ouvi o barulho de um perfume caindo no chão. Pá! Caiu o perfume no chão. Uma essência. Espatifou no chão, perfume para todo lado. E aí a mãe do menino: ai, por que você fez isso? Por que você derrubou, meu filho? Eu falei para você tomar cuidado. Aí o menininho: não, mãe, não fui eu não. Não fui eu, mãe. Aí o pai do menino: não, meu filho, se foi você, você tem que falar. Ele: não, pô, fui eu não, eu estava aqui, eu caiu ali. Não fui eu não. Aí o pai daquele menino fez uma coisa, irmãos, que marcou para mim. Ele abaixou na altura do menininho, e ele falou para o menino, firme, não falou bravo, falou firme: meu filho, você tem que fazer papel de homem. Se você quebrou o perfume, não tem problema, o papai vai pagar, mas você tem que falar a verdade. Foi você que quebrou? Aí o menininho: é, pai, fui eu sim, eu quebrei sem querer. Aí eu olhei aquilo e falei: eu vou aplicar esse treinamento também quando eu tiver filho. Esse treinamento é bom. Mas qual que é a lição, irmãos? A lição é essa. Ele estava ensinando para o filho dele falar a verdade, reconhecer o seu erro. Errou? Fala. Quebrou? Fala a verdade. Ah, mas vai ter que pagar. Não importa, fale a verdade.